Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa nós havíamos concluído mais um bloco de reflexões sobre o dogma da Santíssima Trindade. E havíamos começado a falar sobre as obras divinas e as missões trinitárias. Nós começamos citando o hino das segundas vésperas de domingo, nas semanas segunda e quarta. Lembro que eu comentei como a liturgia das horas ela é dividida em 4 semanas, que são rezadas em várias horas do dia. E aqui apresenta o catecismo um hino próprio do ofício das vésperas do domingo na segunda semana, das segundas vésperas, ou seja, a noite do domingo, ou a tarde do domingo, não a noite. A noite é completas, né? Se chama. Ó luz, Trindade bendita, ó primordial unidade. Deus é beatitude eterna, vida imortal, luz sem ocaso. Nós estamos no parágrafo 257. Deus é amor. Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus, e esse Deus é amor. Livremente, Deus quer comunicar a glória de sua vida bem-aventurada, de sua vida feliz. São Paulo fala que este é o desígnio de benevolência, o desígnio de piedade, carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 9, que Deus concebeu. Esse projeto de Deus existe antes da criação do mundo. Em que consiste? No Filho bem-amado, Deus nos predestinou à adoção como filhos. Fomos predestinados antes da fundação do mundo a sermos santos e irrepreensíveis aos seus olhos no amor. Isso está, toda essa reflexão, na introdução da carta aos Efésios. Aqui particularmente, capítulo 1, versículo 5. Ou seja, somos predestinados a nos configurarmos à imagem do seu Filho. Configurar, adquirir a figura. Conformar, adquirir a forma. Nós somos chamados a nos configurarmos com a imagem do Filho. E como é que ele faz isso? Graças ao Espírito Santo, que, por adoção, nos torna filhos. Tudo isso está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, particularmente nos versículos 5 e 29. Então o catecismo lembra que essa é uma decisão prévia, e por isso é uma graça, ela não depende dos nossos méritos. Ela foi concebida antes da criação do mundo. E nos foi dada no Cristo Jesus antes de todos os tempos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Essa graça provém diretamente do amor trinitário. Esse se desdobra na obra da criação. Em toda a história da salvação após a queda, nas missões do Filho e do Espírito, prolongadas pela missão da Igreja. Aqui nós temos uma citação do Concílio Ecumênico Vaticano II, na Constituição Pastoral chamada Gaudium et Spes, ou melhor, no decreto sobre as missões ad gentes. Esse desígnio se desdobra na obra da criação, em toda a história da salvação após a queda. Após a queda significa após o pecado original. Nas missões do Filho e do Espírito, prolongadas pela missão da Igreja. E aí o nosso catecismo vai lembrar uma verdade muito cara, por exemplo, a Santo Agostinho, que toda a obra da salvação é comum às 3 pessoas divinas. Existe a chamada doutrina das apropriações,
A criação é apropriada ao Filho, ao Pai, melhor dizendo, a salvação apropriada ao Filho, a santificação apropriada ao Espírito Santo. Mas sempre a Trindade age em conjunto. Toda a economia divina é obra comum das três pessoas. Tá certo que só o Filho se encarnou, mas o corpo de Jesus foi engendrado por obra do Espírito Santo no ventre de Maria, e Jesus é enviado pelo Pai. Então, efetivamente, como a Trindade não tem a não ser uma única e mesma natureza, assim não tem senão uma única e mesma operação. Isso já estava dito no Segundo Concílio de Constantinopla, lá no capítulo 5, lá no ano 553, portanto, século VI. Em Deus existe uma única natureza divina, uma única essência divina, uma única substância divina. Assim também existe uma única operação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três princípios das criaturas, mas um único princípio. Então vejam, sempre aqui é muito importante termos esse cuidado. As três pessoas atuam sempre conjuntamente. De novo, nós temos uma citação do Magistério da Igreja no Concílio de Florença, ano 1442. Agora, se todas as operações divinas elas são obras das três pessoas, cada pessoa divina cumpre a obra comum segundo a sua propriedade pessoal. O Pai age enquanto Pai, o Filho enquanto Filho, o Espírito Santo enquanto Espírito Santo. Assim a Igreja confessa na linha do Novo Testamento um Deus e Pai, do qual são todas as coisas. Um Senhor Jesus Cristo, mediante o qual são todas as coisas. Um Espírito Santo, em quem são todas as coisas. De novo, segundo o Concílio de Constantinopla, ano 553. Isso fica claro, sobretudo, nas missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo, que manifestam as propriedades das pessoas divinas. Já tivemos oportunidade de falar sobre a diferença entre a Trindade imanente e a Trindade econômica. Trindade imanente é Deus na sua eternidade, é Deus em si mesmo. Trindade econômica é Deus se manifestando e agindo na história da salvação. Essa Trindade econômica é a mesma Trindade imanente agindo na história. E a Trindade imanente é também a Trindade econômica, embora saibamos que a revelação tenha acontecido sob a forma da kênose, da humilhação, do rebaixamento do Filho, que sendo Deus não fez caso do seu ser igual a Deus, mas se esvaziou e se fez semelhante a nós em tudo, menos no pecado. A revelação se dá sob a forma da cruz. Por isso, Deus em seu mistério continua, mesmo depois da revelação, sendo um mistério. Mas as missões divinas, a encarnação do Filho, o dom do Espírito Santo, que acontece sobretudo em Pentecostes, mas não só em Pentecostes, vão manifestar a propriedade de cada uma das pessoas divinas. Como Jesus diz que o Pai enviará o Espírito em seu nome, mas Jesus também disse, o Espírito que eu enviarei de junto do Pai, sabemos que o Espírito é enviado tanto pelo Pai quanto pelo Filho. A partir daí, podemos chegar à conclusão de como é Deus no seu mistério eterno, o Pai e o Filho, dos quais, conjuntamente, procede o único Espírito. Então, meus queridos, vamos, ainda nesses poucos parágrafos que nos restam sobre esse tema, meditar um pouco mais sobre o significado dessas obras e dessas missões trinitárias. Deus agindo fora de si mesmo para a nossa própria salvação. É sempre o único Deus agindo em nós e para nós. Amém.